graça e paz. Estamos de volta com os nossos discipulados do mês. As nossas reuniões mensais começam novamente no mês de julho. Antes de passar a lição, o material do mês, gostaria de deixar algumas coisas que podem ser muito importantes. Todas as nossas atividades estão aqui na internet, não é verdade? Estamos com a igreja online, que funciona todas as quintas-feiras às 20 horas, para um público que não consegue congregar numa igreja presencial. Mas também estamos na terça-feira, estamos começando aquela reunião de intercessão que acontecia no templo, agora ela vai também para a internet, até que tudo se volte ao normal, né? Na sexta-feira estamos com o culto de libertação, no sábado o culto de jovens e no domingo o nosso culto. Então, é toda uma atividade que já tínhamos, né, aqui presencialmente, agora só estamos colocando elas a público, né, para alcançar você que era simpático essas reuniões, então para você não ser privado delas, tá bom? Lembrando que o discipulado, estamos vivendo aí dias de muito cuidado, não é verdade? Então quero que você, nós temos falado isso repetitivamente, né? Repetidamente, não é? Essa palavra é melhor, né? Tinha que pôr agora um preto e branco aqui, né, para dar aquele, né, aquela gafe assim, mas repetidamente temos falado, né, para você ter cuidado e contar conosco, tá bom? Estamos trabalhando o tema de santidade já desde o começo do ano e vamos até o final do ano. Estou trabalhando muito em cima do livro do Luciano Subirá, né, que é sobre santidade. Se você quer ler, né, vale a pena, é um bom livro, recomendo, certo? E nós vamos trabalhar hoje sobre autoridade e unção como resultado da santidade, né, da santificação. Lembrando, né, queridos, que essas lições que a gente passa para você, é para você prepará-las, certo? Temos versículos bíblicos que você já pode trabalhar, mandando para os seus discípulos como temas de devocionais. Eles podem fazer o devocional antes da tua reunião, né? E quando eles chegarem na reunião, eles já estão com o tema né, em mente. Você pode, no dia da reunião, cada um ler um versículo. Torne isso dinâmico, faça disso um discipulado constante, não é verdade? Temos bastante versos bíblicos e um tema bem abrangente nas escrituras, que é o tema de santidade, que já não é novo, já estamos falando. Agora, existe aqui, né, uma questão da recompensa da santificação. Eu gosto muito de ver o galardão, né? Todos nós gostamos da recompensa, né? Qual a recompensa da santidade? Andar em santidade, ela preserva a intimidade com Deus, olha que legal, serve de exemplo, né? Você passa a ser um modelo, você passa a ser um exemplo, e também define nossa autoridade na dimensão do mundo espiritual. Então é interessante o que nós vamos trabalhar aqui nesse texto, nesse estudo dessa semana, desse mês, aliás, é que muitos crentes que não têm autoridade, não tem autoridade para falar com os filhos, não tem autoridade para falar com o cônjuge, não tem autoridade para expulsar demônio, não tem autoridade sobre as enfermidades. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade, né? Por que falta autoridade? Porque muitas vezes os crentes não estão fazendo a tarefinha de casa, que é a santificação. Olha só o que o texto diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, olha que tremendo, o texto está claro. Sujeitar a Deus logo me dá autoridade contra as forças das trevas. Para expressar autoridade contra Satanás, eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus, é lógico. Então é comum você encontrar crente caindo em pecado, caindo em tentação, parece que não tem autoridade, não é verdade? Não sei se você conhece alguém assim. Agora vamos dar uma olhada em Jesus no deserto, né? Então você vai ver que Jesus ele entra nas águas do batismo, recebe uma unção, tá bom? E logo em seguida, no início do seu ministério, parece que ele estava bom, parece que ele estava pronto, parece que ele estava preparado. Não, o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado. Agora veja só, então ele recebe o Espírito Santo, mas parece que falta algo, ele precisa enfrentar, ele precisa se estabelecer em autoridade. A Bíblia
diz que ele fica ali 40 dias sendo tentado pelo diabo em todas as áreas. Então, olha que detalhe interessante, depois você pode ler no texto. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele entra no deserto para ser tentado pelo diabo cheio do Espírito Santo. E lá no deserto ele jejua. Interessante, né? Ele não jejuou para ser cheio do Espírito Santo. Ele jejuou para ser tentado, para vencer a tentação. E aí no processo ele passa por esse processo dos 40 dias da tentação, onde ele jejua, e quando ele termina, ele vence o diabo e as tentações. A Bíblia diz que ele sai do deserto. Agora olha o detalhe, ele entra cheio do Espírito Santo, só que agora ele sai do deserto. Como que ele saiu? Ele entrou cheio, e como que ele sai? Versículo de Lucas capítulo 4, ele diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, ou seja, o diabo foi embora, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, até o momento oportuno. Jesus volta para a Galileia e começa a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito, olha que interessante, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Então ele entrou cheio do Espírito Santo, só que agora ele sai cheio do poder do Espírito Santo. Poder é autoridade, poder é reconhecimento, é força para envolver. Jesus recebe a unção, que é a capacidade para uma missão. Ele recebeu essa unção, certo? Mas depois de resistir a todas as tentações, se sujeitando a Deus, agora ele tem autoridade. Olha que interessante, né? Que interessante. Vencer as tentações, querido, te dá autoridade. Olha só, né? Você já conversou com alguém que ele tem autoridade no assunto? É porque ele passou pela situação e venceu, não é verdade? Qual que é o resultado que eu produzo? Olha só essa frase: o resultado que eu produzo e o galardão que terei no futuro, galardão é prêmio, é recompensa, depende das minhas escolhas e decisões. Então isso aqui é muito interessante, né? Que a santidade está... ela tem as suas recompensas, ela tem a sua premiação. Quando você estuda a consagração dos sacerdotes, a Bíblia nos ensina que os sacerdotes, para eles se consagrar, tinham uma liturgia, tinham um ritual, e um deles era estar de vestes brancas. Vestes brancas fala de pureza, né? Fala de se purificar. E depois que o sacerdote ele cumprisse cerimônia, está com as vestes brancas, então o óleo vinha sobre ele. Agora, interessante que as vestes brancas não era suficiente, ele tinha que pôr uma coroa na cabeça, escrita santidade ao Senhor, né? Na mente, na cabeça, era um destaque. Então olhava para ele, olha, ele está com a veste branca e está com a mente em santificação. Então a Bíblia diz que o óleo vinha sobre ele e a autoridade. Querido, não é legalismo, né? Vamos fugir do legalismo, não vamos entrar isso aqui para, né, para acusação, mas vamos entrar por um princípio, certo? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 a 8, que ele fala assim, que a vontade de Deus é a nossa santificação. E parece que se eu rejeito isso, o texto está dizendo, depois você lê com cuidado, se eu rejeito isso, eu estou rejeitando a Deus, não estou rejeitando a homens, estou rejeitando a Deus. Então olha só, a rejeitar a Deus. Por que rejeitar a Deus? Porque eu rejeito uma pequena peculiaridade, né? Que é o Espírito Santo, que me guia a toda a verdade. Então a santificação, ela vai te levar próxima à unção e te dá autoridade, e por causa dessa santificação, essa é a tua premiação. Então hoje nós estamos vivendo dias difíceis, a igreja está sendo provada, estamos sendo provados em todas as áreas. Toda essa pandemia aí, querido, não é Deus pesando a mão no homem, não é Deus pesando a mão no mundo, né? Deus provando a igreja e preparando a igreja para um novo nível. Eu entendo profeticamente que nós não estamos sendo rejeitados por Deus, o mundo não está sendo rejeitado, pelo contrário, nós, igreja, estamos sendo preparados para uma nova fase da igreja no mundo, que é a igreja que vai atrair Jesus, e essa igreja que vai atrair Jesus, ela é bonita, ela é bem preparada. Então eu acho que é o tempo da santidade, eu acho que esse é o tema da nossa geração.
buscar a santidade. Então, façam isso, daí o estudo, né? Dei um panorama geral, você pode estudar isso com maior detalhe, com maior riqueza, né? Dúvida, você pode me procurar, você pode perguntar, pastor, não entendi, me ajude a entender, estou aqui com muita alegria, vou te atender, ok? Mas faça dessa mensagem, ok? Faça dessa lição uma mensagem para os seus discípulos, leve-os a se apaixonarem pela presença de Deus, leve-os a se apaixonarem pelo chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós. E queridos, só agora um parênteses, abrindo um parênteses, cuidado, né? Nesses dias, eu entendo, como eu disse profeticamente, que nós estamos sendo provados. Tá bom? Deus não está rejeitando, mas nós estamos sendo provados. E tem uma nova fase que estamos entrando. Estamos passando por uma transição de fases. Então eu quero ver você na outra fase. Eu quero ver você comigo na outra fase. Vamos passar pela fase, tá bom? Vamos entender o processo de Deus. Estamos entrando numa nova etapa da igreja sobre a terra. Então, tudo isso que está acontecendo não é porque Deus está zangado com o mundo, mas é que Deus está preparando uma igreja para uma nova etapa. Então, que Deus te abençoe, tenha uma excelente reunião, tenha uma reunião de fogo, tenha uma reunião cheia do Espírito Santo, cuide bem dos seus discípulos e conte conosco. Estamos aqui como ministério, como pastor e toda a equipe para te ajudar e fazer com que a obra do Senhor avance cada vez mais. Um beijão, um grande abraço e logo logo nos vemos aqui na casa do Senhor. Deus te abençoe.